felizes. Temos duas pessoas felizes com Jesus nessa noite. Vou perguntar de novo, quem está feliz com Jesus nessa noite, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz também, Jesus é maravilhoso. Em casa hoje, todo mundo muito feliz. Estava já umas 4 horas da tarde, mas antes das 4 nós já estávamos orando por esse culto, buscando Deus por esse culto, onde eu recebi a mensagem que eu ia ministrar nessa noite. Deus é maravilhoso, nós já estávamos em espírito de adoração. Nós viemos vestido hoje a caráter, como crente, irmãos. Olha, você pode ver que o pastor veio de terra, não é todo dia que o pastor vem aí, mas hoje, saí de casa, nós estávamos brincando lá. Colocamos uma manga longa até na criança, no Isaac. Minha esposa veio com uma saia grande até lá no pé, eu vim de terno e gravata. Hoje nós vimos vestido de crente, pastor. Tem uns irmãos lá fora que se a gente não for vestido desse jeito aqui, nem recebe na porta, irmãos. Acha que o paletó, a gravata, prega, mas nós estamos aqui porque Ele nos salvou. E é por causa disso, então, independente da roupa. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, amém? Capítulo 16, versículo 1 do primeiro livro de Samuel, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Amém, irmãos? Vamos agora lá para o versículo de número 9, versículo de número 7, melhor, para não ficar uma leitura muito extensa. Versículo 7 do capítulo 16 diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. E disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este é o menino. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Só até aí. Glórias a Deus. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, irmãos. É uma palavra que Deus mexe muito com as nossas vidas toda vez que a gente lê essa palavra. Mesmo sendo conhecida, Deus tem uma palavra, uma revelação nova para nossas vidas nessa noite. E eu quero ter um tema, essa palavra, essa ministração, e o tema é: Deus não te esqueceu. Eu quero falar de novo para que você possa gravar esse tema: Deus não te esqueceu. Glórias a Deus. Glória a Deus, porque Deus não esquece de nós, de um filho seu. Irmãos, essa palavra de hoje, que o texto começa escrevendo a partir do capítulo 16, a história de um novo rei que vai subir sobre Israel, o rei chamado Davi, é uma história que não começa aqui, no versículo 16. É uma história que vem muito antes. E eu quero traçar agora com vocês uma história. E quando eu traço essa história, eu quero que você não fique só pensando sobre essa palavra, mas fique imaginando a história desse menino. Esse menino que tinha sido chamado por Deus. Mas esse menino, antes do derramar do Espírito sobre a vida dele, ele passou por maus bocados. A Bíblia Sagrada não conta os detalhes sobre a vida de Davi. Mas segundo a história, a Bíblia Sagrada vai dizer que esse homem chamado Jessé,
ele é pai de 8 filhos homens. Você vai ver que Davi é comparado e contado à parte. Segundo o texto que nós lemos, a Bíblia faz menção que Davi era o menor. Se a gente for trazer para cá, para a nossa época, vai falar que Davi era o caçula. Mas essa palavra menor não quer falar só que ele era o mais novo, mas fala também sobre Davi tinha uma baixa estatura. Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, e segundo a história, a gente começa a entender que Jessé já tinha tido 7 filhos. Isso para um homem naquela época era uma honra muito grande. Se você pegar o Salmo de número 127, o versículo de número 2, o versículo de número 3, ele vai trazer uma bem-aventurança aos filhos. Eles falam que os filhos são herança do Senhor. O filho homem era uma bênção na vida de um pai. Quando Jessé ouve a notícia que viu um filho homem, mais um, ele fica muito alegre. Por que muito alegre, pastor? O versículo número 4, o verso número 4, vai dizer porque ele fica muito alegre. Se colocar o verso de número 4, pode colocar o 4 do Salmo, calma. O verso 4 do Salmo vai falar que porque o filho era herança. Você vai ver que o filho não era só herança, era como frecha. Esse salmo vai falar que os filhos